Continuando o nosso estudo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós hoje vamos adentrar no finalzinho daquilo que está escrito no versículo 12. Mas eu gostaria, para contexto, eu gostaria de ler os versículos 11 e 12, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em um momento anterior, nós falamos a respeito do procedimento do cristão entre os gentios. Aqui o centro que eu gostaria de destacar é a questão de boas obras, porque na verdade o cristão ele é chamado para boas obras, coisa que de uma certa maneira fica um pouco difícil para alguns cristãos poderem entender. Então vamos começar pensando a partir de Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. A casa espiritual ambulante, então, onde a presença de Deus é real, onde quer que vá, porque nós somos peregrinos e forasteiros, estará expressando a razão de ser dessa nova condição de vida, desse novo nascimento que Cristo proporciona a nós. Os cristãos da época de Pedro, a gente precisa entender que eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham as coisas escritas, que as cartas vieram bem mais tarde. E não tinham um templo, um local físico para se reunir. Eles normalmente se reuniam nas cavernas. Não tinham meios de comunicação como nós temos hoje. Para nós, muitas vezes, é muito difícil entender essa circunstância, porque nós vivemos num tempo de proliferação de meios de comunicação. Mas tem um outro detalhe: eles eram perseguidos. Não tinham qualquer referência de Deus e de Cristo. Por quê? Porque eles não tinham notícia das primeiras coisas a respeito de Cristo. Veio com aquilo que está relatado em Atos dos Apóstolos, com a ascensão de Cristo, houve uma divulgação, houve uma expansão muito grande do conhecimento a respeito de Deus e de Cristo. Até então, o conhecimento de Deus estava muito limitado praticamente somente aos judeus. Que dirá então do Espírito Santo? Com o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 e alguns outros momentos que o próprio livro de Atos mostra, não se tinha noção específica do que seria esse Espírito Santo. O que eles tinham nada mais era do que um testemunho vivo dos cristãos. Era nesse testemunho que eles se firmavam, principalmente na palavra dos apóstolos. Nestes versículos sobre boas obras, temos alguns aprendizados importantes que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, fomos criados em Deus para boas obras. Encontramos isso em Efésios, capítulo 2, versículo 10, quando diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então há um propósito de Deus em praticar boas obras. Mas também é de levar-se em consideração que nossas boas obras devem ser um exemplo para
as pessoas, que é o que o texto de 1 de Pedro está dizendo, mas nós encontramos também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, quando diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam que há esse propósito e é por este exemplo também que as pessoas vão poder conhecer. Mas há um terceiro motivo. Devemos ser cuidados em não nos tornarmos egocêntricos. Eu tenho a salvação é minha, o resto eu não estou nem preocupado, nem quero me preocupar com eles. Querendo reconhecimento, por outro lado, das boas obras que fazemos. Aquelas que fazemos, nós queremos ser aplaudidos. Em Romanos capítulo 12, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Veja como Paulo muda completamente o sentido baseado no amor ao próximo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas dar de comer ao inimigo esta é a boa obra e este é o exemplo de que Pedro fala. Ainda em Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4, nós encontramos as seguintes palavras: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, Deus, que vem em secreto, te recompensará. As nossas obras não são feitas para recompensas pessoais, não são feitas para sermos aplaudidos, não são feitas para que todas as pessoas digam: esse é alguém significativo porque faz as boas obras. Não, as boas obras elas são feitas única e exclusivamente diante do Pai e para Ele. Se fazemos algo de bom, fazemos porque Deus nos criou para isso. Daí redunda algumas coisas. Fé na Bíblia, primeiro, é dom de Deus. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Somente através dos méritos de Cristo é que Deus enxerga as nossas ações como boas obras. Somente por intermédio de Cristo. Isto nos leva a pensar que as verdadeiras boas obras não são aquelas que estão carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas da justiça de Deus. Como é que Deus vê isto? Há alguns princípios que nós precisamos aqui destacar sobre as boas obras do ponto de vista de Deus. Primeiro, as verdadeiras boas obras diante de Deus só podem ser praticadas por aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que sem fé genuína é impossível haver boas obras, embora as obras podem ser boas, mas não são boas obras do ponto de vista que Deus reconhece. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós encontramos as seguintes palavras: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. É nesse sentido que somente por esse reconhecimento daquele que se aproxima de Deus é que podem sair boas obras que Deus reconhece. Mas em segundo lugar, a fé não é fruto das boas obras.
mas as boas obras são resultado da fé. Isso nós encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Vejam, criados em Cristo Jesus, novo nascimento, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é uma questão muito significativa. Não são as boas obras que me dão a salvação vem pela fé, mas esta fé, uma vez exercitada, me leva à prática de boas obras. É o que está também em Tiago, no capítulo 2, Tiago 2,17, nós encontramos, assim também a fé. Se não tiver obras, por si só é morta. Vejam que a ordem que ele coloca aqui, a fé, se não tiver obras, a fé antecede as obras. Terceiro lugar, terceiro princípio, as boas obras são para a glória de Deus e não o reconhecimento próprio. E aí voltamos, ao ensino de Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 1, quando diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. A justiça é uma forma de boa obra, mas não para ser visto diante dos homens, para que Deus nos veja e veja que nós, como casa espiritual ambulante, estamos bem representando aquele que habita em nós. A Bíblia diz, por outro lado, que em tudo o que fizermos devemos buscar a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, as boas obras, elas visam também Deus. Mas há alguns tipos de boas obras que eu gostaria de citar bem rapidamente. As boas obras estão em conexão com a santificação. Oração, estudo da palavra, busca de desenvolvimento para a santificação. Segundo lugar, nós temos um nível social e congregacional. Aqui nós temos a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 a 37, que mostram exatamente esta dimensão. E Tiago, ele, ao escrever a sua carta, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui ele está falando das boas obras, ele está falando daquilo que nós podemos fazer pelo outro. Mas guardar-se incontaminado significa a boa obra que me leva a esse processo de santificação. Mas há um terceiro e último princípio que diz assim: distribuir pão ao faminto não substitui ao pecador a necessidade do pão da vida que desceu do céu. Em dar pão a quem tem fome é muito importante, mas não podemos esquecer do pão que vem do céu. João, quando escreve o seu evangelho, ele diz assim no capítulo 6, versículo 51. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer,
viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que existe um pão que não é o pão especificamente que nós comemos, o pãozinho francês ou qualquer outro, mas existe um pão que vem do céu. Esse alimenta a nossa alma. Se nossa intenção é chamar a atenção para o que fazemos, certamente estamos errando. Tito, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser solícitos para com a prática das boas obras, significa que nós devemos estar à disposição, disponibilizados para que Deus toque o nosso coração, para que nós façamos boas obras. Elas não são para serem vistas por todas as pessoas como se aquilo ali fosse um motivo para ser aplaudido. Não, vou chamar a televisão, vou chamar os meios de comunicação, grava isto aí, porque depois eu vou fazer isto conhecido. Não é para isso, mas é para que Papai do Céu veja que nós estamos olhando o ser humano como alguém que merece boas obras na relação. E existem muitas outras obras boas do ponto de vista de Deus a partir daquilo que a palavra de Deus nos diz. Não tem como escapar, então. Nós somos chamados para isto. E você também está sendo chamado para e desafiado, como eu sou constantemente, a praticar essas boas obras. Que Deus assim nos use para a sua glória.